Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Giordano aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Excel. Nessa aula nós vamos aprender sobre a aba de início e como utilizar as células, como manipular a célula. Pessoal, a aba de início, eu irei abrir um print que eu tenho e deixarei o Excel aberto também junto com o print, para assim ficar mais fácil de nós entendermos a aba de início, beleza? A aba de início ou página inicial, localizada após o menu Arquivo, a aba de início serve para nós estarmos configurando a fonte do nosso texto, alterando o tipo de fonte, o tamanho, cor, se nós queremos que o texto seja negrito, itálico, sublinhado, se nós queremos alterar a cor desse texto, ou então se nós queremos preencher a célula, né, com alguma cor, ou então alinhamentos, onde nós podemos estar centralizando, colocando à esquerda ou à direita o nosso texto. A próxima aba nós temos sobre o formato das células, onde nós temos alguns formatos que nós podemos ajustar nosso texto. Por exemplo, se nosso texto for número e esse número for dinheiro, por exemplo, nós podemos alterar o formato da célula para contábil, para dinheiro. Assim fica representado o dinheiro na nossa célula direitinho. Caso o número for CPF, por exemplo, nós também temos o formato de CPF no Excel, assim como outros milhares de formatos. Nós vamos ver alguns deles durante a aula, até data, telefone, entre outros formatos. Nós temos aqui formatação condicional, que são regras. Isso aqui a gente vai ver mais para frente um pouco, mas são regras, por exemplo, textos duplicados. Nome, por exemplo, às vezes você tem uma planilha com vários nomes e quer saber se tem algum conteúdo, algum nome lá repetido. Você pode vir aqui e utilizar a formatação condicional e aplicar a regra de dados duplicados e assim está removendo a duplicação. Formatar tabela como, ou então estilo de célula, são formatos que nós podemos estar aplicando e alterando a planilha do nosso jeito, com algum modelo pronto, algum estilo pronto. Ou então você pode criar o seu próprio estilo, beleza? Passando o mouse aqui em cima, você pode ver que a minha célula, lá no C2, está alterando de cor quando eu passo o mouse em cima de cada um dos estilos que tem aqui. E aqui nós temos inserir células, ou então excluir células minhas, ou então formatar, ajustar o tamanho da minha célula. Aqui em cima, no próximo campo, eu tenho soma automática, uma fórmula de soma já pronta, média, contar números, máximo, mínimo e outras funções que eu posso estar utilizando. Funções nós vamos aprender mais para frente durante o curso. Nessa daqui eu posso mover conteúdo. A gente vai ver já já essa parte. Ou então limpar todos os conteúdos que tiver na minha planilha. E assim classificar e filtrar, eu posso localizar, como você pode ver aqui, localizar, selecionar, substituir dados ou então filtrar dados. Eu quero só um tipo de dado. Por exemplo, eu tenho uma planilha de lanches, tem salgado, doce, entre outros lanches. Eu quero filtrar somente os lanches do tipo salgado. Então, eu posso pegar minha planilha inteira e na coluna de tipo de lanche, né? Eu posso filtrar somente um tipo que eu desejo procurar ou alterar naquela planilha, assim facilitando o nosso trabalho. A próxima parte nós vamos ver sobre esse campo logo abaixo aqui da aba de início,
Nós temos aqui a nossa fonte e nossos alinhamentos. E logo abaixo nós temos aqui, ó, E4 e esse campo gigante aqui onde eu posso digitar, parece que eu posso digitar alguma coisa aqui. Esse campo é chamado de campo de equação. Diminuindo aqui meu print para ficar mais fácil o entendimento. Esse campo é chamado de campo de equação. Aqui é a célula que eu estou selecionada. Aqui, por exemplo, eu estou selecionando a E4. E4. Aqui no print está selecionado a C2. E aqui, mais para frente, o campo onde eu poderia digitar alguma coisa. Esse campo é chamado de campo de equação. O que é esse campo? Ele nos mostra a célula selecionada e aqui na frente é o conteúdo da célula. Como aqui eu não tenho nada digitado, não tem nada, minha planeta está totalmente em branca, então aqui está em branco. Se eu vim aqui e selecionar minha célula e vim aqui digitar olá, por exemplo, notem que agora se eu selecionar a minha célula E4, aqui em cima vai aparecer E4 e aqui olá. E aqui eu posso selecionar e digitar qualquer coisa que eu quiser. E notem que o conteúdo aqui embaixo vai aparecer normalmente o que eu escrevi aqui. Ou seja, nós temos duas formas de escrever dados na nossa planilha. Eu posso vir selecionar qualquer campo que eu quiser e sair digitando, ou então eu posso selecionar e vir aqui nessa barra, né? Barra de fórmulas ou o campo de equação, né? Eu posso vir aqui selecionar e posso digitar aqui também qualquer coisa. E aqui vai aparecer o meu conteúdo normalmente. Antes de continuarmos vendo mais sobre nossas células, manipular mais, digitar novos conteúdos e aprender mais coisas sobre o Excel aqui nessa aula, eu tenho que te mostrar um novo print sobre o mouse, como que o mouse funciona no Excel. Deixa eu aumentar aqui para ficar maior essa minha tabelinha aqui. Com essa tabela, arrasta mais um pouquinho para cá para vocês verem a tabela completa. Prontinho. O mouse ele funciona das seguintes maneiras no Excel. Cada símbolo aqui, ó, forma de ponteiro. Cada forma dessa é uma forma que o nosso mouse fica apresentado no Excel. E cada forma dessa daqui tem um significado e nós podemos fazer alguma coisa quando o mouse está sendo apresentado por cada forma dessa daqui. Esse primeiro, o formato padrão do ponteiro, aparece na maior parte dos espaços do Excel. Seleciona as células ou um grupo de célula, ou seja, é o nosso ponteiro. Quando eu estou utilizando o computador normalmente, é igual aqui, ó, é o ponteiro padrão do Windows. Aparece quando o mouse é colocado sobre o menu em abas. Seleciona as abas e as opções do menu. É o meu ponteiro tradicional do Windows, certo? Esse ponteiro, essa cruzinha, é o ponteiro padrão do Excel. Assim como o Windows tem o dele, o Excel também tem o ícone do mouse padrão, que é esse daqui. E com esse ícone eu posso selecionar cada uma das células, a célula que eu quiser, ou então eu posso selecionar um grande grupo de células. Eu dou um clique na célula que eu quero e clico e arrasto. Assim, eu estou selecionando vários campos de células, várias linhas. Então, assim eu seleciono a célula que eu quiser ou então um grande grupo de células. Beleza? Voltando aqui no print. As setinhas aparecem quando o ponteiro está na borda de uma janela. Ajuste o tamanho da janela. Como assim? Essa setinha serve para nós estarmos ajustando o tamanho da nossa janela do Excel. Quando eu coloco o ponteiro do mouse, assim como no Windows, no cantinho aqui na borda do Excel, aparece a setinha para
esquerda e direita, eu posso ajustar o tamanho tanto para a esquerda e tanto para a direita. Da mesma forma para cima ou para baixo, beleza? Mas eu vou estar maximizando nossa janela aqui. Voltando para o print, eu tenho aqui, ó. Aparece quando o ponteiro está sobre as divisões dos nomes das linhas ou coluna. Ajusta a largura das colunas e a altura das linhas. Notem aqui, ó, voltando para o Excel, notem que o meu conteúdo está muito grande, está ultrapassando aqui e tampando a coluna F, certo? Aqui da mesma forma, na coluna J, está ocupando a coluna K. Como que eu faço para me ajustar o tamanho? O meu conteúdo está atrapalhando o conteúdo da coluna F? Não. Pois quando eu venho aqui, ó, entre uma coluna e outra, aparece esse símbolo, onde eu posso estar ajustando o tamanho da coluna E. Eu posso ajustar a coluna E desse tamanho. Eu olho o tamanho agora, meu conteúdo está aqui. Quando as outras está pequenininha, a minha coluna E e meu conteúdo está somente na coluna E. E quando eu venho aqui e clico duas vezes sobre a coluna E e a coluna F, eu venho aqui e clico duas vezes quando aparece esse símbolo, e ele automaticamente ajusta o conteúdo da minha coluna pelo tamanho que ela deve ser de acordo com o conteúdo que eu tenho aqui. Caso eu venha aqui e coloque um conteúdo muito maior, e eu volto aqui e clico duas vezes, e ele vai ajustar o tamanho de novo. Mesma coisa aqui na coluna J. Entre a coluna J e a coluna K, se eu venho aqui e clico duas vezes, ele irá ajustar o tamanho da coluna de acordo com o conteúdo que está nela. Beleza? Voltando aqui para o print, esse cursor aparece quando está sendo editando um conteúdo da célula. Ou seja, se eu vier aqui e clico duas vezes em cima, vai aparecer o cursorzinho aqui. Esse cursor significa que eu estou digitando, editando algum conteúdo da minha planilha. Beleza? As setinhas aparece quando o ponteiro está sobre o nome de uma linha ou coluna. Seleciona linhas ou colunas. Caso eu tenha um conteúdo aqui, por exemplo, na minha coluna E4, e eu tenho vários conteúdos, não somente na coluna E. Eu tenho vários conteúdos aqui nessa linha. Se eu vier aqui, ó, notem que apareceu uma setinha. Quando eu coloquei o mouse sobre o número 4 aqui, apareceu uma setinha. Se eu dou um clique, ele irá selecionar a linha por completo. Caso eu queira selecionar a linha por completo, desculpa, selecionou a linha por completo. Caso eu queira selecionar a coluna por completa, basta vir aqui na letra E, onde eu quiser, em cima da coluna, vai aparecer uma setinha para baixo. Basta dar um clique e toda a minha coluna eu estou descendo, ó. Notem aqui do lado, ó, olha o tanto que eu já desci, vou continuar descendo. Notem que a coluna E está totalmente selecionada, beleza? Aparece quando o ponteiro é colocado na borda de uma célula selecionada, num gráfico ou outro objeto. Move células, gráficos ou outros objetos. Esse símbolo é de mover. Se eu vier aqui, ó, selecionei essa célula. E notem que se eu colocar o mouse na borda verde, onde a célula está selecionada, vai aparecer esse símbolo. Esse símbolo significa mover. Se eu clicar com o mouse e segurando o clique, se eu arrastar, notem que o meu quadradinho eu posso soltar ele onde eu quiser. Vou soltar ele aqui na B9. Ele moveu meu conteúdo que estava na E4 para a B9.
ajustando o tamanho, e aqui está meu conteúdo. Ou seja, esse símbolo significa mover conteúdo. Eu posso mover o conteúdo que eu quiser da célula que eu quiser para outra. Beleza? Essa cruz aparece quando o ponteiro está sobre o quadrado inferior direito de uma célula ou grupo de células selecionadas. Auto-preencha as células com conteúdo similar. Ou seja, podemos fechar aqui já o print, pois esse último é o ponteiro padrão do Windows. Posso estar fechando, já vimos todos os ponteiros do Excel. Aquela cruzinha aparece quando a gente coloca o mouse aqui, ó. Tá vendo que quando eu seleciono uma célula, aparece um quadradinho aqui no canto inferior direito? Esse quadradinho, quando eu coloco o mouse em cima, aparece essa cruz. Essa cruz é de auto-preenchimento. Por exemplo, se eu vir aqui na primeira linha da coluna E1. Se eu digitar aqui número 1, e se eu vier com auto-preenchimento, clicar e arrastar para baixo e soltar, notem que vai ser auto-preenchido com o número 1. Caso eu queira uma sequência de números, 1, 2, 3, eu vou deletar esses 1s que apareceu. A primeira coluna eu coloco o número 1, na segunda coluna eu coloco o número 2, e assim eu seleciono as duas primeiras, e com auto preenchimento eu vou arrastando para baixo. Notem que ao lado da cruz aparece o número que eu estou de acordo com quando eu vou arrastando para baixo. Eu quero de 1 a 10. Pronto, foi preenchido de 1 a 10. Basta selecionar as duas primeiras colunas, você preenche as duas primeiras, como 1, a outra sendo 2, e basta selecionar as duas primeiras e indo arrastando conforme a quantidade de números que você quer. Assim é o auto-preenchimento. Nós já aprendemos para que serve, como que utiliza a página inicial, o menu inicial do Excel, a barra de equação ou então barra de fórmulas, né? Com que a gente passa o mouse aqui em forma, né? Barra de fórmulas. Nós aprendemos a manipular um pouco as células, né? E para que serve cada símbolo do nosso mouse no Excel. Agora eu irei mostrar para vocês como formatar as células. Como assim formatar a célula? Eu irei pegar aqui a coluna B, eu irei digitar um conteúdo aqui. Notem que o conteúdo está muito grande, certo? Eu mostrei para vocês que se eu estou entre a célula B e a C, vai aparecer esse símbolo aqui. Eu posso clicar duas vezes e o texto irá se ajustar. A coluna irá se ajustar ao tamanho do conteúdo, certo? Mas se eu quiser que esse conteúdo tome parte de mais células do meu Excel, por exemplo, até a coluna F, por exemplo, é bem grande assim. Tem como, pois se eu selecionar todas essas células aqui, da F até a A, notem que eu estou do F e passando o mouse por uma até chegar ao A. Eu posso selecionar células de outra forma, só que aqui eu vou selecionar colunas e com a linha eu também posso fazer a mesma coisa. Uma parte do conteúdo que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Eu posso selecionar várias colunas por inteiras, passando o mouse aqui em cima nas letras, ó. De acordo com essa setinha para baixo, eu posso estar selecionando colunas, várias colunas que eu quiser. E assim também funciona para linhas, tá bom? Mas eu quero juntar esse conteúdo meu, eu quero que ele fique com mais células. Não quero que ele fique somente na B.
Como que eu faço? Se eu selecionar as linhas A, B, C, D e F, eu selecionei A1, B1, C1, D1, E1 e F1. Eu quero que meu conteúdo fique em todas essas células. Como que eu faço? Seleciono e aqui em cima, ó, tem mesclar e centralizar. Eu vou dar um clique. Notem que as linhas, cada célula aqui, ó, na A2, B2, C2, D2, E2, F2, tem umas linhas, certo? Assim como as outras abaixo, tem umas linhas, certo? Notem que agora aqui na primeira, ó, até a letra F, não existe linha nenhuma. Por que não existe linha nenhuma? Porque ela agora é uma célula só. Elas não são mais várias células, é uma célula só. Eu mesclei, eu juntei elas. Agora, a minha B2, antes era B2, certo? Notem que no campo da equação aqui, eu clico em cima, ó, agora é A1. Eu vou para o G, é G1. Não existe mais B, C, D, E e F. Elas deixaram de existir. Agora isso aqui tudo é A1, pois elas estão mescladas, beleza? E assim o conteúdo está centralizado. E alinhar abaixo. Eu posso jogar ele para a esquerda, eu posso jogar ele para a direita, ou então deixar ele no centro, como que estava. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho várias opções, como recortar o dado, copiar esse dado. Tem botão de traduzir, inserir, excluir. A gente já vai ver esse inserir e excluir, tá bom? Eu posso filtrar, classificar conteúdo, ou então formatar células. Eu clicando em formatar células, notem que na primeira aba, número, aqui eu posso personalizar meu conteúdo de acordo com o que ele é. Ele é um número, eu posso formatar números. Ele é uma moeda, aí a gente vai trabalhar com dinheiro. Contábil também é dinheiro. Data, eu posso transformar meu conteúdo em data. Hora, porcentagem, fração, científico, texto, especial ou então personalizado, que eu posso fazer uma personalização no meu conteúdo. Assim, por exemplo, como CPF. CPF não tem aqui. Eu não tenho uma fórmula do Excel pronta que eu venho aqui e seleciono o CPF. Não, eu tenho que personalizar. Personalizado, eu posso vir aqui e fazer uma fórmula do meu jeito para algum certo tipo de conteúdo. Por exemplo, CPF. CPF é um dos tipos de conteúdo que não existe um formato pronto aqui no Excel. Eu tenho que vir aqui no personalizado e criar aqui, ó, no tipo. Eu coloco a fórmula do CPF aqui e eu aplico. Assim vai passar até a fórmula do Excel. Formatação do CPF, desculpa. Alinhamento é o que nós temos aqui em cima. A mesma forma, centro inferior, ou então justificado, preenchido, direita, na esquerda. Fonte. Aqui eu altero a fonte do meu conteúdo. Por exemplo, posso colocar Arial. Em vez de ser Calibre, coloco Arial normal, tamanho 12. Borda. Eu posso colocar bordas no meu Excel. Na minha planilha do Excel, notem que as bordas estão mais fracas, certo? Eu posso deixar a borda mais forte. Por exemplo, eu vou selecionar essa daqui. Preenchimento. Eu posso preencher meu conteúdo com uma cor para uma identificação. Por exemplo, azul. E assim é os tipos de formatação que eu posso colocar no meu conteúdo. Beleza? Aqui está selecionado Arial normal, tamanho 12. A borda eu selecionei essa daqui mais escura. Preenchimento, coloquei o azul. Vou dar um OK. E notem que toda a coluna, toda a célula, né, ficou com um fundo azul. O tamanho da minha letra mudou. A borda não vai dar para ver aqui certinho, né?
mas eu vou selecionar aqui um grupo de células e vou aplicar uma borda nele. Esse campo aqui, ó, é de borda. Eu posso vir aqui, ó, tem vários tipos de borda. Eu posso colocar borda inferior para ficar somente na parte de baixo, borda superior para ficar somente na parte de cima, na parte da esquerda, na parte da direita. Eu posso deixar o meu conteúdo sem borda, ou então posso colocar todas as bordas no conteúdo, entre outras várias opções. Eu irei colocar a opção todas as bordas. Notem que agora as células aqui, ó, estão com um traçado mais forte, ou seja, estão com borda, certo? Eu posso selecionar todo aqui de novo, vem aqui e colocar a opção sem borda. Assim, volta para a planilha normal do jeito que ela é. Pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos. Vejo você na próxima.